estudo que eu gostaria de fazer com vocês nos fala sobre o uso do véu. Uma preocupação que a Igreja de Deus ela tem em todo lugar que ela está presente é de estarmos procurando, seguindo rigorosamente o que a palavra de Deus nos ensina. Estamos nos preocupando de não permitir que os costumes do mundo venham para dentro da igreja. Então, se é bíblico, se tem base bíblica, nós trazemos esse conhecimento às pessoas, né? E o Evangelho de Cristo, ele é vivido assim, de acordo com a disposição do Espírito Santo, né? A igreja ela não obriga ninguém a fazer nada, a seguir nada. A nossa missão é apenas trazer a palavra de Deus para as pessoas. Então cada um analise a si mesmo como está escrito a palavra de Deus. Aqui nós vamos ver pontos que falam a respeito do homem e também da mulher. E saber por quê. É uma coisa que muita gente pergunta. Por que as mulheres usam um pano na cabeça, um véu? Né? Será que é para ficar parecido com os muçulmanos? É que é para imitar eles? Não, é por causa da palavra de Deus. Então vamos à primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: o que o apóstolo Paulo diz acerca das coisas que ele escreveu? Está no livro de 1 Coríntios, vamos abrir 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz o quê? a respeito das coisas que ele escreveu. 1 Coríntios 14, 37. O que o apóstolo Paulo disse a respeito das coisas que ele escreveu? Então nós vamos ver aqui, analisarmos o seguinte: quem era Paulo? Paulo era um homem usado por Deus, todo mundo diz que é. Né? Todos nós sabemos que é, todo mundo afirma que era. Né? Então, assim, qual foi a função de Paulo aqui no Evangelho? Paulo ele viveu uma época em que as escrituras, nós chamamos de escritura, que é o Novo Testamento, também faz parte, ele ainda estava sendo escrito. Né? E Paulo falou uma coisa que nesse versículo que nós vamos ler, muito importante. Vamos ver aqui. 1 Coríntios 14, 37, diz assim: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então Paulo está dizendo aqui que tudo aquilo que ele escreveu é um mandamento de Deus. Ele não falou nada de si mesmo. Eu acredito que aqueles 3 dias que ele ficou sem comer e sem beber nada, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, eu acredito que ali o Senhor estava ensinando ele todas as coisas. Ele disse que ele não aprendeu o Evangelho com o homem, é com o próprio Senhor Jesus. Né? Então aqui ele está afirmando que as coisas que ele nos escreve é mandamento de Deus. Qual que é a importância do mandamento? Vamos fazer uma reflexão dentro da palavra para nós entendermos isso. Quando o jovem rico chegou diante do Senhor Jesus, o que ele disse? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que o Senhor Jesus respondeu para ele? Guarda os mandamentos. Então, o que Jesus está dizendo? Que os mandamentos eles são condicionais para herdar uma vida eterna. Quem salva os mandamentos não é o Senhor Jesus. Mas guardando os mandamentos de Deus é que nos prova que nós estamos em Cristo. Essa que é a coisa que o mundo religioso não entende. Né? Quando diz que a lei foi abolida, que não precisa mais guardar mandamentos, eles não entendem isso. Que a obediência ao mandamento é que faz a comprovação no mundo espiritual, no mundo físico, que nós somos de Cristo. Que nós estamos em Cristo. Tanto que o próprio Senhor Jesus ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, o que ama o Senhor não é aquele que diz: Senhor, eu te amo. Não é aquele que oferece louvores lindos ao Senhor. Não é aquele que dá ofertas grandes na igreja. Não é esse o que ama o Senhor.
Isso aí pode estar demonstrando uma simpatia. Mas aquele que ama é aquele que obedece. A adoração a Deus, ela é baseada na obediência. Né? Abraão adorou a Deus pela obediência. A forma de adorar a obediência. A maior adoração que nós podemos oferecer ao Senhor é isso. Então Paulo, ele disse aqui para os irmãos da igreja de Deus em Coríntios, né, que as coisas, se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ele tinha autoridade para isso. Deus estava usando ele para ainda trazer os seus mandamentos. Né? E nós vemos então aqui a contradição no mundo religioso que nós vivemos, dizendo que os mandamentos foram abolidos e não precisam ser obedecidos. Né? Quanto a isso está claro, né, meus? Vamos à segunda pergunta. O que a mulher faz ao orar ou profetizar com a cabeça descoberta? Né? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Né? O que a mulher faz ao orar ou profetizar com a cabeça descoberta? A Bíblia nos diz assim, 1 Coríntios 11, 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapado. Agora veja bem, para nós, pessoas carnais, né? Quer fazer uma pergunta? Não, depois pode terminar. Tá. Para nós, pessoas carnais, uma mulher com a cabeça descoberta, vamos falar dentro da igreja, é mais bonita. Porque nós temos o instinto de, nós valorizamos sempre a aparência. Nós podemos, uma coisa que nós temos que colocar no nosso coração é o seguinte: Deus, Ele nunca trabalha com visual. Ele não trabalha com visual. Ele trabalha com o coração. Vamos relembrar um grande profeta de Deus chamado Samuel, quando foi ungido o futuro rei de Israel, na casa de Jessé. Os 8 filhos de Jessé, o filho mais velho, se eu não me engano, é Eliabe, que foi chamado. Quando ele estava diante do profeta, um rapaz forte, bonito, o profeta falou para si mesmo no seu coração: eis que certamente estou diante do ungido do Senhor. E Deus disse para ele: eu não sou como o homem que vê aparência, eu vejo o coração do ungido. Então nós, como pessoas carnais, a nossa tendência é valorizar aquilo que os nossos olhos aprovam. Correto? Então nós devemos entender o seguinte, que a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós temos que procurar enxergar as coisas com a visão espiritual. Porque a visão carnal todo mundo enxerga. Todos nós enxergamos com os olhos da carne. E em cima do que nós vemos é que nós tiramos nossas conclusões. Né? Quantas pessoas às vezes não trata a outra mal ou desfaz da outra por causa da sua aparência? É uma coisa que nós estávamos até falando lá no congresso. Né? O Senhor Jesus era um homem que, se nós víssemos ele hoje, a aparência física dele, muitos de nós falam: esse aí que é Jesus. Não, não pode ser. O profeta Isaías diz: olhávamos para ele, e nele não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Isso é uma palavra. Né? Então, visualmente falando, o mais bonito é sem o véu. Né? Mas a gente tem que ver o seguinte: nós estamos analisando a visão de Deus. Se isso não fosse uma coisa importante, por que isso estaria escrito? Aí nós vemos uma outra argumentação teológica, né, falando que isso era um problema ali da igreja de Corinto, especificamente da cidade de Corinto. Era um costume ali daquela cidade. Né? Mas se fosse
isso não estaria registrado na palavra que seria levada a milhões de pessoas nos séculos que viriam. Isso não precisaria estar registrado. As pessoas falam assim, olha, eu não acredito na Bíblia, porque existem muitos livros que ficam de fora. Os homens que escolheu aqueles livros ali, colocou do jeito que eles quiserem, com engano. Deus, ele está tão 100% dentro do controle de todas as coisas, que eu tenho total e absoluta certeza que por mais manobras que os homens fizessem dentro da palavra, os livros que Deus queria que a humanidade conhecesse eram exatamente esses que são. Isso eu tenho total e absoluta certeza. Deus não perdeu nada de controle, em momento nenhum da humanidade. Nenhum homem conseguiu enganar a Deus, ludibriar a Deus para fazer com que as coisas fossem do jeito que ele quisesse. Deus deixou a Bíblia de um jeito, até mesmo ele deixou ela para deixar dúvida dentro das pessoas, mesmo para poder testar a nossa fé. Ou eu creio ou não creio. Pode falar, irmão. Eu tenho que falar. Sim, fica à vontade. É porque a gente tem que analisar o seguinte. Eu falei isso aqui a vez que eu vim, e vou tornar a falar. 1 João 2, o 20 e 27 fala assim, 20. E tem a unção do Santo, o 27. E a mesma unção, né, que está em nós, que habite em nós, que ela nos ensina, não tem necessidade que outros nos ensine, mas ela nos ensina todas as coisas. Isso aqui, o que está dizendo? Que a gente tem a unção, o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. E isso não quer dizer que eu não tenho nada que aprender. Eu tenho que aprender. Mas no momento aquilo que Deus nos revela, aquilo dentro do que ele nos revela, quer dizer, porque vai vir muitas pessoas que vão tentar distorcer, tentar tirar aquela revelação. Então, que aí sim afirma que não tem necessidade que outras pessoas venham e nos ensinem. Mas, o que eu estou querendo dizer, isso aí eu queria falar outra coisa, acabei esquecendo. Mas eu vou falar sobre isso aqui, é o que eu estou em dúvida. Amém. Porque aqui está falando realmente que o véu, portanto a mulher não mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse tapado. Mas aqui, veja bem, no 15 já fala assim, para mim, eu não estou procurando dificultar as coisas, não. Sim, eu estou aberto ao conhecimento de Deus, ao verdadeiro conhecimento. Só que eu preciso questionar, porque isso aqui é novo para mim, claro. né? Então, o que fala? Mas ter a mulher de cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Bom, nós vamos chegar nesse ponto também, mais para frente. Né? Sim, só terminar de concluir. Então, eu vejo o seguinte aqui, eu vejo por quê? Porque as mulheres, muitas hoje, estão até rapando a cabeça. Né? Ela está rapando a cabeça e se igualando ao vestimenta, o visual do homem. Né? Isso aí não é bom, não é igual fala aqui, não é bom rapar. Mas, no momento que ela deixa o cabelo comprido, não está sendo desonroso a ela. Não. Entendeu? Ajoelhar, orar a Deus, até mesmo profetizar. Então, não sei, eu estou aqui apresentando dentro do meu conhecimento, mas não estou fechada ao conhecimento. Olha, o estudo bíblico é para isso mesmo. É para a gente apresentar as nossas argumentações, né? E dúvidas que está questionando. A gente chega ao consenso. E o que eu ia falar agora, graças a Deus, me lembrei aqui sobre o que eu falei sobre João, é o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia de Deus é de Deus. Mas nós temos que ver que antes dela se tornar essa palavra aqui, ela foi traduzida inúmeras vezes por pessoas que até mesmo vieram da própria Igreja Católica, trazendo com eles suas crenças. Então, por que em João fala, a unção que está em vós, que ela fica em vós, e ela vai te ensinar, não tem necessidade que eu te ensine, porque há erros na Bíblia. E o Espírito Santo nos mostra. Claro. Há erros na Bíblia. A Bíblia de Apocalipse, a Gênesis, claro, ela foi modificada pelo homem intencionalmente. E às vezes por erro gramatical. E todos esses erros estão expostos aí nela. Tem erros gramaticais aqui. Então, mas tem erros que a pessoa foi induzida por Satanás e Deus permitiu
Para quê? Justamente para que o Espírito Santo mostrasse aquele, porque nem todos vão ter o conhecimento. Mas aquele que Deus quer dar conhecimento, ele vai dar. Né? Ele vai capacitar, ele vai dar. Então, é isso que eu estou falando. Então, muitas das vezes a gente tem que orar, a gente tem que pedir ao Senhor, né, a revelação dele, através da palavra, porque isso é fato. Tem muitas coisas aqui que estão escritas que não são verdadeiras. Mas as coisas que estão escritas, que não estão verdadeiras, elas são identificáveis dentro da palavra. Mas não para todo mundo, é isso que eu estou te falando. Então, é um estudo, é examinar as escrituras que vai identificar. Né? Você concorda? Concordo. Então, uma coisa que nós temos que levar em consideração também é o seguinte, igual nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 11:5, né? Que a mulher que ora o proteger sua cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, que é como se estivesse raspado, né? Então, o que está mostrando é o seguinte, a palavra diabo significa opositor, ele é opositor a Deus em todas as coisas. Então, aquilo que Deus fez, falou, é muito bom e falou, não, está péssimo. Se Deus gostou, ele automaticamente, ao contrário, ele desgosta. Ele não gosta de nada que Deus gosta, ele não concorda com nada que Deus acha. Então, é partindo desse princípio, né? Igual a irmã falou aí, esse próprio Satanás, ele tem influenciado as gerações até o nosso dia, a criar um modismo, porque nós vivemos numa época que o pecado ele aceita com naturalidade, né? Então, o que vai nos fazer a diferença entre o que é um pecado e não é a palavra de Deus, né? Então, aqui, esse versículo 5 aqui, 1 Coríntios 11, nos mostra que aos olhos de Deus, uma mulher com a cabeça raspada é desonroso, né? Então, a mesma coisa aos olhos dele, é uma mulher que ora a ele sem ter a cabeça coberta pelo véu. A irmã questionou que é questão do cabelo, nós vamos ver isso aqui também que está dentro desse estudo, né? Que o cabelo também é o véu, também é. Mas nós vamos ver como isso se encaixa dentro da palavra. Uma coisa que nós devemos levar em consideração é o seguinte, quando houve a apostasia dentro da igreja de Deus, né? Que criou o catolicismo romano através do imperador Constantino, a igreja católica lá do seu começo, ela não é a igreja católica de hoje. Se você for analisar a igreja católica de 40, 50, 60 anos atrás, você vai ver que tem uma diferença totalmente. Por exemplo, a irmã Lúcia, ela já falou que quando você era jovem, que ela ia na missa, você usava véu? Véu branco. A solteira, véu branco. Eles usavam véu na igreja católica. Mas com o modernismo, por que usavam? Porque eles sabiam que era bíblico. Mas o modernismo veio avançando e acabou tirando. Por quê? Porque eles passaram a dar valor à vaidade. As seitas que vieram através da reforma protestante, que nunca se preocupou com a verdade de Deus, não se preocupou em fazer número de pessoas, eles já vieram oferecendo uma outra opção. Eles demonizaram o catolicismo, que tem muita coisa errada, mas eles também têm tanta coisa errada quanto. Mas se esconde por trás de uma fachada que atraiu as multidões, né? Então, por que as denominações evangélicas hoje não usam o véu? É bíblico. Por causa disso. A Igreja Católica, eu particularmente, eu respeito muito mais o catolicismo do que a Igreja Evangélica. Porque a Igreja Católica, eles têm, eu posso provar isso, eu tenho vídeos que eu provo isso, e quem estudar e pesquisar vai encontrar isso. Eu respeito, não concordo. A Igreja Católica, eles têm, eles chegam diante da gente e falam assim, nós monstros, porque o Papa. Eu tenho um vídeo que você já assistiu de um cardeal da Igreja Católica em Roma, falando que eles mudaram a guarda do sábado, mas o sábado é o dia do Senhor, não é o domingo. E quem está guardando o domingo está errado. O cardeal falando isso abertamente, né? Então, pelo menos, eles não têm essa covardia que o protestantismo tem. O protestantismo, eles mudam a coisa de acordo com sua conveniência e falam que foi Jesus que aboliu. O catolicismo não, eles falam que fomos nós. Então, eles têm muito mais o meu respeito por causa disso. Eles realmente assumem o papel que eles tiveram diante dessas mudanças que eles tiveram.
Então, quer dizer, quem está ali não está enganado. Eles mesmos estão deixando claro ali, fomos nós e acabou. Pode falar. Eles têm conhecimento, que eu, na época, né, eu criança lá na igreja para Deus tá, não podia ir de calça comprida, não podia ir de padre, não aceitava roupa sem manga. Há uns 25 anos atrás eu tinha um casamento lá no Barreiro, só que eu estava com uma manguinha curtinha assim, o padre me chamou e me convidou a sair da igreja. Não faz o casamento comigo no altar quer dizer, eles têm consciência disso, né? Eles sabem que você está falando, foi modernando, ué. Até hoje ainda tem, dependendo da roupa, não aceita. Mas antigamente não aceitava calça comprida e nem blusa, roupa sem manga nenhuma. Então, assim, né? O que eu estou deixando claro aqui é o seguinte, que, igual, por exemplo, o meio evangélico, eles têm muito costume de pegar um segmento e demonizar. Igual um outro ponto, testemunho de Jeová. Todo mundo desce a lei do testemunho de Jeová. Estão errados em muita coisa assim. Mas nem como outra, né? Mas nem eles estão mais avançados que muitas denominações evangélicas que eu conheço. Entendeu? Mas aquilo que eles não concordam, eles jogam por terra porque eles estão certos. Entende? Então não é desse jeito. A gente tem que examinar diante das escrituras, né? Para a gente ter realmente a visão que Deus está mostrando. Tá? Uma coisa que eu vejo dentro da palavra, eu sempre procuro trazer as pessoas, né? Vamos falar assim no caso, aqui nós estamos falando a respeito de véu, estamos falando a respeito da mulher, né? E, por exemplo, biblicamente falando, nós vemos esse modismo, tá? As mulheres vão à praia, com biquíni, sutiã, né? Isso é comum. Não é comum? Mas, entretanto, é certo. Por quê? É que eu queria saber por que não é certo. Pode falar, o que é certo? Está mostrando o corpo. Mas o que tem? Qual é o problema mostrar o corpo? Estou tentando a gente refletir. Chama atenção. Está escrito. Está escrito e está chamando atenção de outros homens. Escrito o quê? Roupas, né? Decente. Roupa decente. Para não chamar a atenção dos homens. Dos homens. As mulheres, até das mulheres. Então a mulher não pode chamar a atenção do homem? Não deve, não, só do seu marido. Ela foge na beleza natural, decentemente, isso aí é normal. Agora, quando ela já incita, ela faz aquilo propositalmente, ali ela está chamando o quê? Ela está chamando pecado. Tanto para a vida dela como para quem está olhando. Observando. Mas a Marisa falou o ponto-chave aqui. Ela tem que chamar a atenção do seu marido. Né? Porque o único que tem a permissão de Deus para poder ver seu corpo. Só. Né? Então não tem nada que justifica ao contrário. Aí por isso que aquelas irmãs que usam saia longa, né, são perseguidas, são criticadas. Por quê? Porque ela não está adaptada ao modelo do mundo. Muitos rapazes dão namoro. Eu acabei de ver aquela moça aqui dali, parecendo velha, tá, cara? Mas aquela ali, mas é uma esposa excelente se tiver filho com você, né? Se está temendo a Deus, né? Então, a grande questão aqui é o seguinte, gente, é que nós temos que prevalecer. É a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é não a nossa própria vontade. Viver a Deus é matar o nosso eu. O que Jesus, é que Paulo falou, né? Não sou eu. Olha o que ele disse. Não sou eu. Mas Cristo vive em mim. Quando ele diz não sou eu que vivo, é porque a minha vontade não importa mais nada. Não importa mais. Sabe? Eu não quero, não estou nem aí se você está me debochando, eu não estou nem aí se você não está gostando. Eu estou vendo que se eu estou agindo conforme a palavra de Deus, basta. Essas são pessoas que morreram para o mundo. São pessoas que essa terra já não são mais dignas de sustentá-la, mas elas estão aqui pela misericórdia de Deus. São aquelas pessoas que procuram por vontade de Deus acima de tudo na sua própria vida.
E o grande jogo de hoje, vamos dizer, jogo que é um jogo, Satanás quer envolver o ser humano, é fazer com que a vontade, o que é contrário à vontade de Deus seja o que prevaleça. Por isso que Jesus diz, larga é a fonte, que larga o caminho que leva à perdição. Né? Então a mulher, nós estamos falando aqui também da mulher, né, principalmente, o homem não usa véu, não em relação ao véu, mas a mulher ela tem que ter uma consciência do seu papel dentro da sociedade que ela vive. Tá? Porque a mulher, talvez pelo seu jeito de agir, ela pode levar, porque a mulher ela tem um grande poder na mão. Qual que é o poder que a mulher tem na mão? Da beleza. A mulher, naturalmente, ela tem um encantamento. Né? E se ela usa isso para o pecado, aí não adianta. Não adianta esse negócio de Deus. Né? Se somos de Deus, temos que agir conforme a vontade de Deus. Né? Aí que entra essa questão de usar também bermudas, né? Ficar mostrando. Mulher mostrar a perna. Tem que mostrar essa perna para ter o seu esposo. Eu conheço, gente, vocês devem ter ouvido falar, eu acredito que você também deve conhecer, mas eu conheço mais de uma pessoa idosa, que o homem falou para ele assim, respeitosamente, não foi nada. Falou assim, olha, eu sou casado com a minha esposa há tantos anos, nunca vi pouco dela. Nunca vi. Entende? Isso é o que? É o respeito. A Bíblia não pede isso, não. Mas eles foram até mais além. Né? Então, quando as pessoas procuram viver esse ensinamento de Deus, sabe, fazendo com que a sua própria vontade seja o que menos se importa, Satanás está amarrado. E aquela palhaçada que a gente vê em culto, ela está amarrada, pisando, isso é mover teatro. Você amarra o diabo é a partir do momento que você não deixe que ele influencie sua vida. Que você diga não para as propostas que ele te traz. Quando você coloca a vontade de Deus soberana sobre a sua vida. Né? Então vamos ver aqui. Isso aqui, essa próxima pergunta pode já estar aqui no versículo 5 mesmo. Quando a mulher ora ou profetiza sem cobrir a cabeça, para Deus é como se sua cabeça estivesse aqui, como se estivesse rapada. Gente, pega qualquer mulher hoje, qualquer um, certo? A mulher está andando na rua e vê uns caras, 2, 3. Qualquer mulher pega, ela leva com um mato assim, e passa uma máquina raspando a cabeça dela. E solta ela. Você vai ver o trauma que isso vai causar na vida dessa mulher. Não causa? Na verdade, não precisa bater, não vai estrupar, nem fazer nada. Passa a máquina. Deixa ela com a cabeça raspada. E solta ela. Isso vai causar um trauma enorme. Sabe por que é? Isso não é a natureza que Deus fez. Tá? Agora faz isso com o homem. O homem vai gostar, vai brigar, ele vai acabar de fazer tudo e no outro dia está normal como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque isso é parte da natureza que Deus estabeleceu com o homem. Por isso, né? Então é desonroso, segundo as Escrituras, né? A mulher andar com a cabeça rapada. Mas aos olhos de Deus, não aos olhos do homem, é a mesma desonra. A mulher orar ou profetizar não usando dela. Isso aqui é a visão de Deus, não a visão do homem. Né? Você acha que, veja bem, todo mundo que prega o Evangelho, vamos fazer essa reflexão, todo mundo que prega o Evangelho, eles não querem que o maior número possível de pessoas venham para a igreja, se convertam, não é verdade? Você acha por que então, que se o uso do véu não fosse bíblico, por que estavam trazendo isso? Se nem todos aceitam. Né? Por quê? Se você quer que a obra cresça, para que você está trazendo uma coisa que não é bíblica? Isso veio desde a antiguidade. Por que a Igreja Católica ela está falando há 25 anos atrás,
há 30 anos usava o véu. Hoje você vê só aquela, hoje vê também só aquelas velhinhas, aquelas irmãzinhas. Mas isso é interior também. Só que não tem vaidade, aquelas velhinhas usando. Por quê? Você tem lá de trás que tirou da palavra de Deus. Né? Então a questão é o seguinte, eu tenho que ver o seguinte, qual é a visão de Deus? Não é a boa. Né? Você vai me achar bonito, você não vai. Você falou, né? O Gerson achou bonito, né? As irmãs usando o véu. Né? Vai ter pessoas que não acham. Não, mas o que importa não é isso, se a pessoa achou ou não. Mas o povo é o que fez. Né? Vamos em frente para a gente aprofundar mais nesse assunto. Agora, por que a mulher deve cobrir a cabeça do véu? Você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Tá. Não, estou fazendo outra pergunta. Já pode falar. É que, tipo assim, as mulheres usam véu, só que, tipo assim, elas têm o cabelo delas. Sim. Elas falam que já é o véu. Certo. Elas precisam usar o véu escuro? Não, o véu de pano, né? No momento que estiver diante de Deus, na igreja, orar, vamos dizer aqui, orar ou profetizar. O que é profetizar? Né? Veja bem, vocês concordam que a palavra de Deus também ela é uma profecia? Quando você está ministrando a palavra de Deus, você está profetizando. Eu estou profetizando aqui agora. Você tem que ver se eu estou falando a minha profecia de mim mesmo, não é de Deus, ela é do Senhor. Né? Então, quando a mulher ora ou profetiza, ela deve usar o véu. Agora, vamos saber por que ela deve usar o véu. É a pergunta agora. Por que a mulher deve cobrir a cabeça com véu? Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 10. Olha, diz assim. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Aí nós vamos entrar num ponto que, vamos dizer assim, é um tiro no pé. Né? Porque veja bem, quando nós iniciamos, você lembra o que nós falamos quando iniciamos esse culto? O irmão João falou. Em nome do Senhor Jesus foi iniciado. É porque eu aprendo na palavra, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com ele. Vocês acreditam de verdade que Jesus está aqui presente entre nós, nesse momento, ou não? Sim. Vocês acreditam? Por quê? Porque a palavra diz. Ninguém tirou isso de si mesmo. Eu, no meu modo de ver, de entender, pode até não ser assim. Mas eu entendo que pela fé, os olhos da fé, aqui está o trono dele. Ele está de frente para Deus. E de frente para mim, que eu falo. Ele sempre está de frente para mim. Ele não tem negócio de dimensão, ele está aí. Né? Ele está presente aqui nesse lugar. A palavra diz. Mas agora que a palavra está falando uma outra coisa que nós não podemos fazer vista grossa nem ignorar. Que no culto também está presente os anjos. Então vamos ver de novo aqui o versículo 10. Ó. Portanto, a mulher, ela deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Por causa dos anjos. Então, se os anjos estão presentes, né? Agora, por que por causa dos anjos? Pode perguntar. Não, é isso que eu ia perguntar, por que por causa deles? Está escrito. Não, então me explica por que por causa dos anjos. O porquê que a mulher tem que usar por causa dos anjos. Tá, então, nós podemos ver para esse lado aqui, por causa da hierarquia. Certo? Quem que é o cabeça da mulher? O homem? Quem que é o cabeça do homem? Cristo. E cabeça de Cristo Deus. é Deus. Agora, o homem está acima ou está abaixo dos anjos? O homem abaixo. O homem está abaixo. É. Né? Então, se a mulher, ela é hierarquicamente, né? O homem é a cabeça dela, e os anjos estão acima dos homens, ele se faz presente, como eles sendo seres celestiais, né? Nessa hierarquia, isso é a questão de respeito. Eu só vejo por essa forma. Eu só sei que aqui está falando que é por causa dos anjos. Será que não pode ser porque eles também têm os cabelos compridos? Onde tem Já uma base pensou bíblica para a gente afirmar? Não, exato, mas... Né? Eu acho assim, nós temos que trabalhar só dentro de base bíblica, pode falar. Só que senão a coisa foge do controle, né? Mas é uma possibilidade, eu acredito que não. Na tradução fala, portanto, deve a mulher por causa dos anjos trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. É.
Por causa do... O que eu digo é o seguinte. A Bíblia está afirmando, os anjos estão presentes. E a mulher deve fazer o véu na cabeça. Isso, para mim, já é o suficiente para fechar. Pode falar. Não é tipo assim, igual fazer o opinião, para identificar as mulheres da igreja. Para identificar? É, que é mulher. Não, meu irmão, porque veja bem, a Bíblia, nós vamos ver aqui nesse texto aqui que nós lemos, Coríntios capítulo 11, fala que o homem deve usar o cabelo curto. Né? E a mulher o cabelo comprido. Então, essa já identifica. Né? Uma coisa que é a maior blasfêmia que a gente aceita não, né? Você não vai como você vai ficar batendo nisso aí. É que a maioria das pessoas aceita não é naturalidade. Essa visão de Jesus de cabelo comprido, não existe isso. Jesus nunca usou cabelo comprido. Porque se Paulo está falando que para o homem usar o cabelo comprido é uma desonra, ele não seria motivo de desonra. Né? Porque ele usava assim, o cabelo curto e a barba, que era natural dos sacerdotes daquela época. Né? E o que eles fizeram? Eles inverteram. O Império Romano inverteu, criaram Jesus, um Cristo, de cabelo comprido e barba curta. Cristo bonitão, galã. Não existe. Né? Olhávamos para ele e não havia beleza nenhuma que nos agradasse. Imagina um cara assim, da aparência mais, sabe, né? É por aí que ele era. Entendeu? É por aí, esse Jesus que a gente tanto fala. Né? Então aí vocês estão começando a entender o que diz lá em Isaías 55:8, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque o nosso pensamento é de baixo. Nós pensamos uma coisa aqui de baixo. Nós, João está lá, que rapaz de Deus, para eu viver bonitão. Só bacana. Parece. A gente olha assim. Mas não é assim que Deus vê. Entende? Deus não vê isso. E como que você demonstra o seu coração? Obediência. Através de atitudes. É ali que está seu coração, na sua atitude. Certo? É por isso que ele disse, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, porque a sua atitude não condiz com a minha vontade. É o que está acontecendo. Né? A atitude do homem não condiz com a vontade de Deus, por isso que o coração está longe dele. Né? Então o que nos faz realmente ser de Deus é isso. É fazer com que isso aqui seja absoluto, mesmo com essas mudanças que ele nos expõe, que é verdade, mas elas são identificáveis dessa palavra. Nós estamos vivendo, irmão, um período muito perigoso, e vai piorar cada vez mais. Eu sempre digo, quem tem essas Bíblias mais antigas tem um tesouro na mão. Tá? Porque, por exemplo, nas Bíblias mais antigas, você pega ali naquelas pifais, ali, do livro de Mateus, está escrito assim, que todos os textos colocados entre colchetes não constam no original bíblico. Que é uma coisa que foi modificada para os evangélicos ensinam, e eles fizeram questão de tirar para enganar as pessoas, e em cima disso pode trazer um problemão. Aquela passagem que o Senhor Jesus disse. E essa casta, ela não pode expulsar, senão por meio de oração e jejum. A palavra jejum, ela está entre colchetes, não está no original dele. Aí ele falou, essa casta não pode expulsar por meio de oração, que é possível expulsar. E eles colocaram jejum. Só que nas traduções novas eles tiraram o colchete. Pode observar lá. E aí as pessoas que acham que tem jejum não é uma expulsão. Então você fala, é verdade, tem muita coisa modificada. Mas o que está modificado, Deus deixou ao nosso alcance para poder identificar. Né? Mas veja bem, mas por que através do Nem Espírito? todo mundo, é igual o Mas é isso que eu ia te dizer, por que através do Espírito? Se não for pelo Espírito, a pessoa vai ler aqui dali 10 vezes e nunca vai enxergar. Mas nem todos vão ter o conhecimento, é igual eu estou te falando. Porque, olha, veja bem, eles não sabem, eu vou explicar uma coisa. Eu não tinha o conhecimento certo. Por mais que eu duvidasse, eu já falei isso com você, né? Por mais que eu tinha dúvida, então,
Mas, olha, veja bem, o que aconteceu comigo? Através de buscas, igual eu falei com o irmão, através, né, de buscar mesmo, eu busquei e tal, Deus me mostrou o certo. E depois eu iniciei fazendo a faculdade de teologia, eu vi algumas coisas lá que não batiam com as escrituras, com a palavra, estava totalmente incoerente. Você está entendendo? Então, o que eu estou falando é o seguinte, que nem Deus não quer que todos se salvem. Para início de conversa, Ele não quer, Ele deseja. Querer é uma coisa, porque se Ele quisesse, Ele salvaria todo mundo. Concorda? Salvaria todo mundo. Isso que eu estou falando, mas Ele não quer, deseja. E o que Ele faz? Com esse desejo que Ele tem, Ele está aí falando com todos nós. Mas o próprio Deus, Ele amolece e endurece os corações. Ele faz isso que em Romanos fala lá em Cristo. Ele endurece nosso coração e ele amolece. Então, nem todos vão ser salvos. E nem todos vai vir o entendimento, o conhecimento da verdade. Nem todos vai vir o conhecimento da verdade. Mas por quê? Por causa da disponibilidade de cada um. Porque Deus endurece e Deus... Não, mas não se fala Deus endurecer, que ele é um déspota, não. Não. É porque a partir do momento que ele vê que a pessoa tem interesse, ela vai avançar. Isso, é o interesse da pessoa, é que realmente vai mudar. Se você tem sinceridade diante de Deus, você vai avançar igual a Bíblia. Se você ler a Bíblia para poder aprender igual você leu, ele vai te dar um princípio para você entender a verdade. Talvez você não vai entender a verdade só lendo. Mas se você falar, eu vou ler a Bíblia, vou provar que esse livro é uma chacota, você não tem nada. Você não vai entender nada. Não vai entender nada. Se você ler a Bíblia como um livro qualquer, você não vai entender nada. Igual eu estava falando, Não vai entender nada. você vai endurecer. Aí depende do seu coração. Porque ele conhece o tempo do coração. Exatamente. Ele vai dar aquilo que o próprio coração pediu. Entendeu? Se eu estou buscando conhecimento, ele vai me dar conhecimento. Se você vier armado para as coisas de Deus, você não vai conseguir nada com E ele. não estiver aberto para aprender coisas mais, porque a gente não está... Se a gente considerar, falar, olha, eu admito que eu posso estar errado. Eu tenho que aprender. Mas tem gente, não, eu estou certo. Ser humilde, né? Tirar o eu, né? Tirar o eu. Tirar o eu, a Você não tem que tirar o religiosidade. eu para poder aprender. Se não tirar o eu. Fala, Legal a passagem, eu vou deixar conversando esse dia, que Jesus até fala por parábola nesse motivo, porque ele fala, vocês já vão explicar, porque muitos vinham aí já vai interesse, não porque queriam conhecer a verdade. Então é isso que... quando uma vez ele acordou, ele atravessou o mar da Galileia, acordou no outro dia de manhã com os discípulos, estava uma multidão por dentro. Ele disse, vós não estáis aqui por causa da palavra, mas por causa dos pães e dos peixes que o bicho explicar. Né? Então isso eu concordo com você. Através da disponibilidade que a pessoa se coloca diante de Deus, aquilo que ela pretende com Deus, a intenção do seu coração, ou ele vai endurecer, ou ele vai abrir o conhecimento dessa pessoa. Né? Mas aí cada um vai ter o seu posicionamento diante dele. Até hoje, vamos supor, eu posso ter 25 anos que eu estou batizado e tudo, mas se eu começar a negligenciar as coisas de Deus, eu vou endurecer meu coração, eu até cair definitivamente. Por quê? Porque eu não estou levando ele a sério. Mas a palavra de Deus também diz, ao mesmo tempo, que tudo tem um propósito de Deus. Tudo. Não cai uma folha sequer de uma árvore se ele não tiver o propósito, se ele não quiser. Entendeu? Então tudo eu creio que tem propósito. É isso que eu estava falando, ele está no controle total de toda a situação. Todas. Então, quando Deus está no controle, até o que dá errado contribui para dar certo. Isso, Porque ele está no controle. O que é errado aos seus olhos, mas não dentro do propósito dele. Né? Exemplo bíblico disso, José. José estava vivendo uma vida tranquila na casa de Potifar. Tranquilo. Potifar colocou ele como mordomo da casa. Ele mandava nos empregados de Potifar. Era um escravo que tinha regalia, estava beleza, prosperou o Senhor dele. Mas aí de repente a mulher de Potifar gostou dele, quis se relacionar com ele, ele não aceitou, ela incriminou ele injustamente. Depois disso ele ficou anos preso. Deu errado. Mas se ela propôs para chegar onde? Ser o segundo homem mais poderoso da terra. Não só do Egito, da terra.
foi José. Então, quando Deus está no controle, até o que dá errado, contribui para dar certo. Entende? É isso que nós temos que... O Jonas, nós estávamos indo para sua casa, estava me contando o filme que ele assistiu, se você deve ter assistido Desafiando Gigantes, né? Não sei se vocês assistiram, não, o pessoal assistiu. Que as pessoas estavam mostrando, quando as coisas estavam erradas, eles pegavam e agradeciam. Isso é o quê? É confiar nisso. Né? Eu não entendo, eu confio nisso. Então, por que a mulher deve cobrir a cabeça com o véu? Por causa dos anjos. Né? Se os anjos estão presentes, e porque está escrito, é o que eu sempre bato nessa tecla, o importante é o que está escrito. Não é o que eu acho, mas é o que está escrito. Então, se os anjos estão presentes, então, por respeito à presença, por que Deus quer assim ser? Vou perguntar para ele, por que ele quer que seja, ele quer que seja escrito. Né? Então, por causa dos anjos. Se os anjos, ou se eu não creio que os anjos estão aqui, então não precisa. Então também a palavra é mentirosa. Nós sempre vamos entrar como aquele negócio, um tiro no pé. Vamos pegar um outro lugar também, uma outra reflexão. Essas denominações evangélicas. Diz que véu não é preciso de usar nem nada. E também concordam que as mulheres usam cabelo igual o meu. Então que anjo, que Deus, que palavra, vale nada. Estão servindo o seu próprio coração. Tudo. Eu quero, Deus quer, olha só, hipocrisia. Deus quer o seu coração. Ter o seu coração é estar você presente dizimando. E falando amém para tudo que é dito. Isso é que é seu coração, na visão deles. Mas o seu coração na visão de Deus é você viver o que está escrito. Se viver o que está escrito não é só dizimar, não. É muito mais outras coisas disso. Então, porque você dá um dízimo que é um valor considerável para a obra de Deus, não pode chegar para você e falar que você está errado. Isso é hipócrita. Isso é falso profeta. E se a gente não merece estar aqui, nem dá nenhum. E se Deus fizesse só o coração, porque coração é isso, ele não teria feito o corpo. Para que o corpo? Exatamente. Teria feito só o cérebro. Só. Não mais nada. Quando Deus quer seu coração, Ele quer o seu coração de acordo com a vontade. Né? Porque Jesus falou, é do coração dos homens é que vem os maus desígnios. Né? Aí vem tudo de mal. Primeiro ele é formado, porque o coração é aqui para nós. Mas como eu já falou, vai para Deus é aqui. É isso aqui, ó. É a nossa mentalidade, a nossa mente. Né? Não é para o homem aqui. Ele dá todo o controle de todo o nosso organismo. É aqui. Para o homem é aqui. Né? Então, você vê até nisso Deus é diferente. Né? Quando a gente acha que sabemos, a gente sabe que a gente não sabe nada. Coisas inocentes. Né? Vamos em frente, então. O que é para a mulher ter o cabelo crescido? 1 Coríntios 11, 15, diz assim. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, que o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Vamos entender isso. Certo? Olha, a Bíblia fala aqui que a mulher que ora ou profetiza, ela deve usar o véu. Porque ela usou a sua cabeça. Mas a mulher não honra, não ora, nem profetiza o tempo todo. Ela tem no seu dia a dia a sua vida pessoal. Você todo dia você está orando o tempo todo? Não, você está trabalhando, você está estudando. Certo? Então, nesse momento, o que vai servir de véu é o cabelo. É o cabelo. Certo? E porque também, nesse momento, você não invocou a presença de Jesus, que vem automaticamente com ele, quem usa isso. Então, às vezes, você não está fazendo nada contra a palavra. Certo? Você está no seu dia a dia, você está trabalhando, está na escola e tudo. Então, Deus fala, não, então o seu véu é o seu cabelo, o seu dia a dia. E foi muito bem explicado. Agora entendo. Entendeu? Mas quando você invoca o nome do Senhor, quando você se faz preso, ele está presente, os anjos estão por aí, vai se cumprir a palavra. Aí tem que ser o véu de pano. Certo?
Agora, não me peço por que Deus fez isso. Ah, é por causa da verdade, não sei. Não sei, é a vontade dele. Né? Eu não sou assim, desde que eu nem sonhava um dia de viagem. É uma coisa que eu sempre costumo, eu não sou de questionar Deus, sabe? Eu acho que se ele quer, ele acabou. Eu não tenho que ficar perguntando por quê. Entende? Porque senão Até porque tem muitas coisas que eu vou ser um nada, né? Com Deus. Não, até porque você não vai encontrar resposta, não. Né? E nós não vamos ter resposta de tudo, não é? Né? Então, agora veja bem, vamos só voltar aqui, porque a gente tem que deixar de ver, porque um dia alguém vai perguntar isso para vocês, por isso que eu quero saber, tá? Então, veja bem a visão das denominações religiosas. Você não pode, você não precisa usar o cabelo curto, pode usar o cabelo curto e tudo mais. Onde que está a glória das mulheres? 1 Coríntios 11:15, ó. Mas tem a mulher o cabelo crescido, é um rosto, porque o cabelo foi dado em lugar dela. Onde se cumpre isso? Eu vi no meu Facebook, ontem, vocês estão hoje, uma postagem de uma pessoa até que eu conheço, de uma mulher, não vou falar que aqui a questão não é beleza não, gente, tá? Vou só falar da mulher, fala que está na moda, cabelo curto. Então a mulher fez o corte, ficou bonito. Eu vou falar que ficou feio. Não é para todas não, mas tem umas mulheres de cabelo curto que é bonito. Vou dizer que é feio. Mas o pecado não é feio em si. Entendeu? É aquele negócio, enquanto Deus não quer olhar a aparência, o diabo faz questão da aparência. Eu faço questão, é aí que eu pego você. Porque vocês se tornaram carnais. E na carnalidade é mais fácil eu levar a pessoa do meu reino, larga aí a porta. O caminho. Né? Então nós temos que ter maturidade espiritual. Né? O apóstolo Paulo disse que nós devemos ser meninos na fé. Vamos ser maduros. Vamos ver que o propósito de Deus para a nossa vida, ele é muito maior que nós. Que tudo aquilo que a gente achar que estão perdendo, que estão fazendo a vontade de Deus, não é nada diante do que nós vamos ganhar com a vida eterna. Tá? E sem contar outras coisas espiritualmente que vêm no pacote, vamos dizer assim. E eu vejo que é a partir daí que Deus vê a intenção do coração, vê o amor da pessoa por ele e pela igreja. Porque no momento, porque a igreja ela é instituída por corpos, por pessoas, não é isso? Mas tem a doutrina. Então, se a gente ama a Deus e a Jesus Cristo e a igreja, a gente vai respeitar a doutrina dela e não vai ser pesado. Porque a Bíblia fala que os mandamentos de Deus para a nossa vida, eles não podem ser pesados. Porque se for pesado, aí tem alguma coisa errada. Mas aquilo que entendeu? você faz por amor não é pesado. Não é pesado. Não pode ser pesado. E João 7,17 diz assim, olha o que o Senhor Jesus diz. Esse que eu acho tremendo. Aquele que quiser fazer a vontade dele, desde que ele faça, examinará a doutrina. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Entende? Ah, mas, oi, irmã, fica tão feio esse diabo na casa. Estou usando você não, irmão? Estou usando pro meu Deus. Quem tem que gostar do meu marido, não é você não. Ô jovem, nossa, fica parecendo uma velha que tem na cabeça aí. A sua opinião não importa, meu filho, eu respeito. Mas para Deus eu sou linda. Isso aqui importa, que eu estou fazendo a vontade dele. Uma vez uma pessoa chegou para mim, falou assim, pastor, me fala uma coisa. No dia de sábado, eu posso relaxar meu cabelo para ficar mais bonita, Senhor. Falei para ela assim, irmã, a beleza que Deus quer ver em você, a beleza do seu coração através da sua obediência, essa beleza externa, ela não tem nenhum proveito para você. Ele não enxerga isso. Vamos pegar um exemplo para a gente ver assim. Você trabalha na zona, né? Você morcego, né? Diz que o morcego não enxerga, né? Ele vai pelas ondas, né? Mas você já viu o morcego dando trombada de parede? Nunca vi. Né? Uma pessoa cega, ela pode se ver a Deus. Pessoa, claro, vamos falar certo, deficiente visual. Claro, eu acredito que até mais. Porque Jesus falou para os fariseus, se vós fossem cegos, pecado não teria, mas como diz nós, chega, não seu pecado subsiste. Né?
Então o cego ele não vai julgar ninguém pela aparência. Né? Está especificado muito, né? Então, quer dizer, não quer dizer que ele não tenha pecado, pelo simples fato de existir, ele é pecador. Né? Exatamente. Mas, entretanto, ele vai ter uma facilidade a mais, porque não vai incorrer nos erros que nós chegamos, né? Porque o visual, infelizmente, ele compromete a nossa obediência a Deus. Por exemplo, falar para você está tudo indo orar tranquilo, viu? Para ficar tranquilo. Nós já vamos acabar também, falta muito. Nós vimos aqui 1 Coríntios 11, 15, né? O que foi dado à mulher em lugar de véu fora da igreja? O cabelo. É o cabelo comprido, não é o cabelo. Certo? Então é o seguinte, olha, quanto mais difícil for, agora eu estou falando para a mulher, não estou falando para qualquer servo de Deus, quanto mais difícil for para nós fazer a vontade de Deus, mais nós estamos mostrando para ele que nós não. Você já notou que tem mulher que fala assim, eu não aguento cabelo comprido? Tem. Mas se ela não aguentando, ela usa esse falo, uma hora vai deixar de ser. Por quê? É aquilo que ele está falando. Né? Eu não vou mentir para vocês, a minha vontade, eu tinha vontade de ter o cabelo grande, deixando o cabelo grande, sabe? Mas a palavra não me permite. Então para que eu vou fazer? Pode ficar uma marmota, né? Tinha vontade de deixar. Mas a palavra não me permite, então não é o meu eu que conta. E mesmo se eu não fosse pastor, eu não deixaria, porque a palavra não me permite. Ou o que vale? Ou é Deus ou é eu? Nós temos que contar entre esse debate. As pessoas falam muito do diabo, né? Satanás. Falam muito dele. Mas o maior desafio nosso é contra o nosso eu. Nós mesmos. Sabe? Porque tem momento aí que Satanás ele nem perde tempo com certas pessoas, não. Ela é tão cheia de si, não precisa fazer nada. Já está pronto. Aqui dali já está com bateria anda sozinho. Não precisa de mexer mais aqui. Tão cheio de si. O meu eu é tão grande, a minha vontade, eu prevaleço sobre tudo. Né? Então esse é o grande questionamento. Eu conheço pessoas, uma irmã, vou ser honesto com você. Ela falou para mim, pastor, eu não consigo entender o verbo público. Já li, já me explicaram. Mas eu uso por obediência. Sabe uma coisa que eu acho interessante? A sabedoria do ser humano. É o humilde coração. Tá? Você fala assim, olha, se todo mundo compreendeu, se todo mundo está fazendo, por que só eu estou certo? E eu não tenho base bíblica para mostrar que eu estou certo. Então o problema é comigo. Então eu vou passar por cima do meu eu e vou fazer a vontade de Deus, porque um dia ele vai me dar compreensão. Isso chama o quê? Humildade. Né? Vamos para a próxima pergunta. É certo que a mulher olha a Deus sem o véu? 1 Coríntios 11, 13. Julgar entre vós mesmos. É decente que a mulher olhe a Deus descoberta? É decente? Olha aqui a colocação. Decente. Decência é, na verdade, comportamento. Quando a gente fala uma coisa indecente, a gente logo imagina a pessoa sem roupa e leva só pelo sentido sexual a palavra indecente. Né? Mas a decência ela é muito além disso. Né? A decência é uma questão de respeito, é uma questão de comprometimento, de reconhecimento. Certo? A decência entra tudo isso, uma pessoa decente. A nossa decência com Deus. Né? Eu reconheço a sua soberania. Tá? Uma pessoa indecente é uma pessoa que ela não tem limite, mas nós temos o conhecimento social, né? Que é mais que se refere na parte sexual, que mostra o corpo. Mas a decência ela vai muito além disso. Né? Então nós temos que procurar ter a decência diante de Deus. Né? Não é esse lugar aqui que faça que se santo, não.
Agora, você imagina se esse lugar aqui tivesse uma construção de tudo melhor que o dinheiro pudesse colocar. Daquela que eu falo, o gueto que ele, nossa, tão bonito. Não é isso que ele fazer. Sabe o que faz aqui pensando? É quando nós nos reunimos e invocamos a presença do Senhor Jesus. É isso que santifica esse lugar. Ele, nesse momento, ele é santo. Quando nós terminarmos em nome de Jesus, aí passou a ser um lugar comum. Não é mais santo. É um lugar comum, mas que merece o respeito. Me explica uma coisa que você não entendeu. A gente invoca o nome de Deus, a gente invoca a Deus em nome de Jesus? Não. Expliquei. É igual quando nós falamos assim, veja, pode observar, pessoal, nós iniciamos essa escola bíblica em nome do Senhor Jesus. Nós invocamos o nome de Jesus, que a Bíblia fala, né? No nome de Jesus, todo poder foi dado no céu, na terra e na terra. Né? Então ele é a autoridade máxima. Então quando nós cultuamos, nós invocamos o nome dele. Para quê? Para que ele possa se fazer presente. Deus, ele não pode se fazer presente também. Mas e a adoração a Deus? Onde é envolvida? Através É da obediência ao Filho? ao Filho. Ele é a representação de Deus. Ele é a representação. Mas e o hino, que eu vejo muito, são coisas que eu estou em dúvida, tá, gente? Eu preciso Não, pode falar à vontade, não quer aparecer. O hino, por exemplo, os hinos, eu vejo os hinos voltados tudo a Jesus. E a Bíblia diz, a palavra de Deus fala que Deus, ele divide a adoração dele com Não, ninguém, veja nem bem. com o Filho. Mas veja bem, irmão, o que o Senhor Jesus disse? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu e o Pai somos um. Não é que são um. A mesma pessoa, não é isso não. Igual, por exemplo, a Bíblia fala que eu e minha esposa somos um. Mas somos duas pessoas distintas. Né? Nós não conseguimos e não podemos, nunca vamos chegar diretamente a Deus. Entende? Então, a partir desse momento, tudo que nós realizamos aqui, na presença do Senhor Jesus, está sendo levado ao Pai, porque Ele é o nosso intercessor do Pai. Ele que leva ao Pai tudo aquilo. Se aqui nós estamos apresentando algo a Deus, se a gente apresentar algo a Deus, que não seja assim, coerente do agrado dele, mas pela a nossa imperfeição, não pela maldade, não pelo querer fazer errado. Isso aí vai ser levado ao Pai junto com a defesa do nosso advogado. Até que nós cheguemos a essa. Ele conserta tudo isso. Exatamente, ele é um intercessor. Ele é que faz a ponte entre nós. Porque se a presença de Deus estivesse aqui, era a mesma coisa de pegar nós todos aqui, vamos supor que aqui fosse uma caixa, né? um contêiner. Vamos supor que esse lugar aqui é um contêiner. Era a mesma coisa de um guindaste, pegar esse contêiner que nós todos igual como aqui agora, e colocar no fundo da mãe. E dissolver tudo. Se o Pai estivesse presente aqui no meio de nós, a glória dele acabava com tudo. A glória de Deus é mais poderosa que uma bomba atômica. A bomba atômica não é nada perto da glória de Deus. Por quê? Por causa do nosso pecado. Então, tem um Filho que é o seu mediador. Então, quando nós iniciamos um culto, ou um estudo do Deus, seja o que foi em nome de Jesus, nós não estamos adorando a Jesus, nós estamos adorando ao Pai através de Jesus. Entendeu? Nós estamos adorando o Pai através de Jesus. Porque não tem como adorarmos o Pai diretamente. Certo? Por isso que o Filho se Até a adoração é através de Jesus. É através de Jesus. Não existe adoração do homem diretamente com o Pai. Não, é através do Filho. Tudo através do Filho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nada passa. Entende? Não passa. Porque é como se fosse assim, irmão, tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, ele tinha que passar por uma inspeção de qualidade do benefício. Né? Porque não, você acha que nós podemos oferecer um perfeito a Deus? Não. Por mais que a gente se esforce, né? Por mais que nós nos esforcemos, por mais que a gente seja convertido, eu acredito que ainda vai ter uma deficiência enorme. Então aí é o papel do Filho. Né? Ninguém vem ao Pai senão comigo. Né? O caminho está escrito. E aí, quantas vezes nós, anos atrás, por exemplo, né, a gente seguiu uma coisa errada, achando que estava certo, e lemos na Bíblia e nunca enxergamos aquilo. E hoje nós lemos, enxergamos, falando como eu estava errado. Né?
Então, quer dizer que aquele período Deus desprezou totalmente? Não. O Filho aperfeiçoava a intenção. Mas ele via sua intenção. Ele viu seu coração. Aquele ali, se tiver oportunidade, ele caminha, vai chegar a estatura do varão perfeito. Nós precisamos. Nós queremos que ele seja. Amém? Então essa é a visão de Deus. Deus é cooperador através do Filho. Tudo é o Filho. Né? Então, a partir do momento que quando nós chegarmos aqui agora e finalizarmos esse estudo dessa escola bíblica, em nome do Senhor Jesus, esse lugar deixa de ser santo. Isso é um lugar comum. Certo? Um lugar, o que é santo? Separado. Nós estamos separados aqui, ó. Pode falar a verdade, se for não tem problema nenhum. Desde que nós iniciamos esse estudo aqui essa tarde, vocês estão preocupados com alguma coisa de televisão? Alguém parou para pensar? Alguma outra coisa fora daqui? Não, por quê? Porque está santo. Nós estamos santificados aqui. Estamos tudo na palavra. Entende? Então é esse que é a questão. Então, nós temos que ter essa verdadeira consciência que é a igreja, que é o Evangelho. Que a gente possa apresentar o Pai o verdadeiro. Qual que é o serviço agradável a Deus? É que nós o apresentamos sacrifício em espírito e em verdade. O Espírito está nos revelando. E a verdade é o que nós vamos ver se nós estamos dispostos a seguir ou não. Nós aprendemos na palavra a verdade. O Espírito nos revela. Agora, você vai fazer essa verdade ser soberana na sua vida. Esse é o propósito do Evangelho. Aí sim, somos transformados. Aí sim estamos caminhando com Deus. Né? Então, voltando à pergunta aqui, é certo que a mulher, olha a Deus, sem um véu, 1 Coríntios 11, 13, julgar entre vós mesmos, é decente que a mulher olhe a Deus descoberta, quer dizer, aí nós vamos entrar de nós na questão que eu falei, decência. Aqui está falando que não é decente. Decente é visão de Deus. Uma outra coisa, eu vejo assim que tudo, veja bem, eu já vi isso, né? Se uma pessoa, vamos supor, algum de nós, tivermos que comparecer perante um juiz de uma audiência, vamos supor um negócio de trabalho, né? Audiência de trabalho. Se eu chegar lá de bermuda, o que o juiz vai fazer comigo? Você vai ser, se você bobear, você sai preso. Se o cara quiser implicar com você, você sai preso. Porque esses caras se consideram Deus. Eles se consideram. Né? Então tudo, e onde que eles tiraram isso aí? Isso aí é a maior elevação do seu eu. Né? Tem uns não, tem uns que são mais tranquilos, só dá um puxão de orelha, né? Mas não tem outros que são radicais. Né? Aí eu fico pensando, se diante, vamos pegar outra coisa, vamos supor, quem que é o governador hoje? Eu nem sei quem é, mas vamos supor que o Bolsonaro está assim. Seja poeta, importa. Isso é só um exemplo, né? O Pimentel, né? Vamos supor, vai ter uma audiência lá, que vai ter o Pimentel, nós vamos convidar. Né? Aí nós vamos chegar lá, no bermudão, beleza, o governador. Você acha que ele vai entrar na porta? Você vai entrar na porta? Falou, vem cá, ô Zé Mané, vem cá, o que você está querendo? Eu estou conversando a mão aqui, ó. Convidado aqui, ó, o governador. Desse jeito? Pode ir embora. Não é. Por quê? Porque tudo tem um bom senso. Vocês concordam? Tudo tem uma ordem. Aí eu falo que na igreja tem que ter a mesma regra. A gente vê o bom senso. Eu estou falando assim, não é para você ficar constrangido que você está de bermuda, não é isso não. Certo? Não é isso, não é nada disso não. Eu estou falando as pessoas que são batizadas já. Quem não é batizado, quem está conhecendo, é normal, é aceitável. Entendeu? Eu nunca vou fazer nada constrangido. Porque às vezes a pessoa fala, poxa, você está falando é para mim. Eu olhei agora que eu vi que você está acreditando, eu nem tinha percebido. Jamais vou fazer. Né? Não, mas eu estou sendo muito honesto. Isso aqui serve para membros batizados, que tem aliança através do batismo. Né? Quem não tem, não, eles não têm esse compromisso.
cuidado, é diferente. Certo? Então nós temos que ter um consenso. Mas se Deus tocou no coração antes, amém. Tudo é disposição de Deus. Certo? Então aqui está falando da questão da decência. Nós temos que procurar a decência com Deus em tudo. No nosso comportamento, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no nosso vestimento. É decência. Certo? Eu já vi testemunho de pastor, pegando igreja cheia, grande. O pastor falou que ele tinha que pegar assim. Porque na frente tinha uma moça de mini saia que era impossível. Ele olhar para ela. E são pessoas convertidas. O que se chama de conversão. De conversão. Não é verdade? Dentro das denominações. Então tudo isso, você tem que entender o seguinte, olha, eu vou à igreja, eu posso gostar do pastor Paulo. Eu gosto dele, a pessoa que é meu amigo, eu posso gostar. Eu não vou na igreja por causa dele. Eu gosto do irmão João. Eu não vou na igreja por causa do irmão, eu vou por causa de Jesus. E o mesmo comportamento, a mesma coisa que eu tenho com o filho de Jesus, eles também têm. Todos nós temos, nós somos corpo. Né? Eles estão se trabalhando. Então a consciência, e quando eu falo igreja, não é o local não. Se a gente estivesse fazendo esse culto aqui, lá na praça, lá em Contagem, debaixo de uma árvore, numa sombra bem bacana, todo mundo sentado, levou uns banquinhos, tá? É a mesma coisa. Que a igreja vai ser. A igreja ela é igual ao tabernáculo. Né? O tabernáculo lá dentro, é desmontar, levar para outra parte. A igreja hoje é a mesma coisa, só que eles, as religiosidades. Tem visão diferente, né? Divisão, fizeram religião do negócio. Então é aquele templo ali, que se não for ali, Deus não vai falar com você, se não for ali, as coisas não acontecem. Então, isso é o que? Mercantilismo da palavra. E Paulo diz, nós não somos como aqueles comunicadores da palavra de Deus. Vamos para a última pergunta, então. Certo? Como funciona a hierarquia de Deus? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Diz assim, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Vou falar uma coisa para vocês. Não é desonroso para a mulher ter o homem como sua cabeça. Não é desonroso para o homem ter Cristo como sua cabeça. Não é desonroso para Cristo ter Deus como sua cabeça. É uma honra para cada um de nós. Pode falar, meu filho. Varão significa homem. E varoa, mulher. São expressões antigas, né? Bíblicas, né? Homem e mulher, varão e varão. Certo? Então, assim, não é desonroso. Agora, o que a cabeça faz? Aí que entra o ponto que cria grande confusão. O que a cabeça serve? Conduz. Hã? Não é isso? Um corpo sem cabeça ele vai para algum lugar, ele vive, ele age. E quando diz que o homem é a cabeça da mulher, significa que o homem conduz a mulher. E hoje as mulheres estão aceitando ser conduzidas pelo homem. Aí que entra. Como uma mulher pode dizer que serve a Deus se não aceita a condução do seu marido? Mas veja bem, essa condução está escrito lá. No Senhor. Porque tem homens que conduzem erradamente seus mulheres. Aproveita da autoridade, né? Para poder Aí ela não deve subir. Ela não deve obedecer. Ó, eu estou precisando fazer um negócio que se assim você for lá, uma empresa cantar no seu nome, o cara falando para a esposa aí. Ela tem que entrar na dessa? Não. É desonestidade. Ele sujou o nome dele e já está pegando ela como laranja. Se ele fizer algo dentro da palavra, né? A única coisa dentro da palavra que eu poderia fazer é limpar o nome. Obediente ao esposo desse que tem na palavra. Dentro da palavra. Entendeu, gente? E assim é a mesma coisa os filhos com os pais. Né?
Tem pai que vai pedir coisa para filho que tem que falar não mesmo. Outro dia eu estava dando estudo lá na Paula, eu falei para a Maria João, acho que o Márcio não gostou. Falei, ó, se o seu pai te pedir para você comprar uma cerveja para ele, você não compra. Pedir para você comprar um cigarro, você não compra. Você está acabando com a saúde do seu pai. Mas tudo aquilo que for certo dentro de Deus, você faça. A menina de 8 anos, minha sobrinha, tá? Mas por medo do pai que faz. Aí já não tem, ela já não tem culpa nisso, Já né? tem culpa disso. Mas eu falei, não faça. Sabe? Por quê? Porque é no Senhor que nós devemos toda essa obediência. Né? Então, a mulher, ela tem que entender, a mulher de hoje, a mulher cristã, de que se o marido dela é um servo de Deus, ela também ela deve submeter a ele. Mas hoje as mulheres querem mandar. Hoje em dia as mulheres falam pula e os caras têm que perguntar que altura. Lá no... Sente chover, Maria. É que a gente ouve. Aqui no trabalho a mulher me manda, lá em casa a mulher... Isso é a coisa mais desonrosa para o homem. E os caras brincam com isso. Isso é o que mais está tendo. Mas estão tentando uma roda, porque aí fora, quando uma roda comum... Isso é uma filosofia satânica. Certo? Para quê? Para descumprir a palavra de Deus. Para descumprir a palavra. Para tirar a autoridade de Deus justamente onde ele estabeleceu essa ordenança para a gente. Agora, veja bem, uma mulher que não é submissa à cabeça, que é um homem, ela também não vai ser submissa a Cristo. Não vem com essa conversa. Não tem como. Se você, como mulher, você não é submissa ao seu marido, você nunca é. Não tem como. Se o marido anda conseguindo o céu, vai ser difícil. Você está acima dele. Não vai conseguir nunca. Certo? Porque uma coisa, para você chegar a ser submissa a Cristo, tem que passar pela submissão do seu marido, do Senhor. No Senhor. E aí, vice-versa, todo relacionamento tem que ser no Senhor. Certo? É no Senhor? Amém. Não é, não é. É, amém. Não é. Entende? Então, para terminar, eu vou ler para vocês aqui uma observação que está no estudo, diz assim. A mulher que usa o véu, ela demonstra submissão e obediência à palavra de Deus. João 14,15 diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O apóstolo Paulo diz que no princípio que tudo aquilo que ele escreveu é mandamento do Senhor. Certo? Sejam sinceros, tem alguma dúvida a respeito disso? Eu não quero que ninguém se avise com dúvida. Amém? Certo? Então, amém. Então, esse é o estudo de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Vamos fazer a oração para a gente finalizar.